Salve, salve galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal de letra. Eu aqui, Lucas Fonsati, nosso amigo Christian Iglesias, e nessa semana a gente vai estar falando sobre três jogadores muito importantes na história daquele que é considerado por muitos o maior clube do mundo, o Real Madrid. A gente vai estar falando sobre o brasileiro Casemiro, o croata Luka Modric e o alemão Toni Kroos. Grandes jogadores, né, Christian, que novamente conseguem um título e alcançar uma marca histórica de 5 Champions League, né, Christian? Ah, sem dúvidas. Parecem intermináveis os três, né? Juntos, individualmente também são três lendas do futebol, sem dúvida nenhuma. O próprio Casemiro, para mim, é o melhor volante que eu vi nessa função, né? De um volante mais de pegada, assim. O Casemiro, para mim, é o maior de todos. O Kroos na inversão de jogo, na bola longa também, para mim, é o melhor. E o Modric é o mago, né? O Modric é esse cara mais... É o mais refinado, creio, tecnicamente, mais móvel dos três. Então, mais um título, né, de Champions League, é o quarto deles juntos, né, como titulares, os três. Foram três com o Zidane, um agora com o Ancelotti. Então, eles nem não dependem de uma forma de jogo, ou de algo. Eles simplesmente dão certo em tudo, porque eles se completam muito bem. Né? E não é só porque eles são parecidos jogando. Pelo contrário, a característica é bem diferente, sabe? Dos três. Cada um ali faz o seu e fica perfeito, né? É isso mesmo, cara. São, como você disse, são três jogadores que se completam. Parece que cada um faz aquilo que o outro precisa. O Casemiro destruindo muito bem, como a gente costuma brincar bastante, batendo até na mãe sem dó nem piedade, e também fazendo uma saída de bola com qualidade. O Toni Kroos, como você já falou em várias conversas nossas e até em vídeos anteriores, fazendo a distribuição de jogo com invertidas excepcionais, a la Gerson, dos anos 70, e o Luka Modric com toda a sua qualidade técnica e também sendo um motorzinho, aquele cara, como você disse, muito móvel e que dá muita dinâmica para essa equipe do Real Madrid, né, cara? E como você disse, é muito interessante a forma como esses jogadores se completam em sistemas completamente diferentes, né? A gente via o Real Madrid do Zidane, tão histórico por levar 3 Champions League seguidas, sendo uma equipe que muitas vezes dominava muito o jogo, buscando muita amplitude, e agora, nesse novo sistema de jogo, eles também conseguirem atuar de uma forma muito consistente, né? Com um jogador como o Modric, por alguns dizendo que conseguiu jogar o seu melhor futebol na carreira aos 36 anos, né? Faz sentido, assino embaixo isso aí, né? Eu acho que é a melhor temporada dele em nível, principalmente de consistência. Ele destrói praticamente todos os jogos, é impressionante. Às vezes o, o holofote vai mais pro Benzema, pro Vinícius, sabe, que fazem os gols, né? Participam mais. Mas tem esses caras que, se for ver, não participam de um número enorme de gols durante uma temporada, mas fazem toda a diferença quebrando linhas, né? Fazem a diferença, no caso do Casemiro, com a pegada que ele tem, né? Bem forte, por sinal, alguns cartões perdoados aí durante a temporada. Mas ele é um cara que também é bom frisar, né? Ele tem uma qualidade de passe muito grande, cara. Claro que acaba ofuscado pelos dois, pelo Kroos e pelo Modric nesse fundamento, mas sem dúvida, se for ver a final da Champions League, minha opinião é que no fundamento do passe, no fundamento de quebrar as linhas ali, de iniciar no meio de campo a jogada até acionando o ponta ou qualquer outro, o Casemiro, na final, para mim, ele fez melhor esse papel do que o próprio Modric, cara. Então, ele tem essa versatilidade aí de, se o time estiver precisando de um cara que clareia jogadas no passe, ele também faz. Então, sem dúvida nenhuma, o Casemiro, sensacional, fez uma final magnífica, né? A gente assistiu junto a final e, sem dúvida nenhuma, depois do Cross, não, do Cross não, depois do Courtois, que fez defesas maravilhosas, umas 5 aí, no mínimo, de difíceis, o Vini, que fez o gol do título, depois deles, o Casemiro e o próprio Militão fizeram um excelente jogo, o Cross também cresceu com relação ao que ele havia apresentado antes, estava criticado, né? Mas achei que cresceu bastante, fez um bom jogo. Enfim, entrar para a história de novo, né? É isso mesmo, cara. E é interessante frisar
a gente vem dizendo que eles são jogadores que se completam. Acredito, cara, que você vai concordar comigo. Talvez o fato deles se completarem se dê muito pela característica de cada um ser muito versátil dentro das posições no meio-campo de uma equipe. Todos eles, o Casemiro, quando surgiu lá na base do São Paulo como um jogador de destaque na mesma época que o Lucas Moura, ele não era um primeiro volante, ele era um segundo volante que fazia mais ou menos o que o Kroos faz, essa distribuição de jogo e alguma chegada para finalizar de fora da área por ter essa característica. O Kroos, muitas vezes, no Real Madrid, jogou de primeiro volante, no Bayern de Munique ele jogava como um meia atacante mais, chegando lá na frente. O Modric já jogou como quase um ponta direita na época de Tottenham, como um meia direita bem abertão lá. Já jogou como um segundo volante no Real Madrid. Então são caras que fazem as posições do meio campo parecerem fáceis, independente de qual eles estão jogando, porque já são adaptados a fazerem várias funções ali, né, cara? Ah, sem dúvidas, né? O Casemiro, bem que você falou, de fato, é a parte técnica dele que sobressaía na época de mais jovem, né? Ele era um jogador jovem no São Paulo, na seleção sub-20, etc. Ele se destacava pela técnica, né? A gente começou a ver o Casemiro mais encorpado, forte. É um monstro hoje fisicamente e a gente começou a ver isso um pouco quando ele foi para o Porto emprestado, voltou para o Real Madrid, já era esse cara da contenção também, mas eu acho que ele até faz menos a questão da criação, porque ele precisa menos tendo esses dois caras, né? Porque se precisasse mais, ele faria tranquilamente. A bola longa dele é muito boa, o jeito que ele consegue ligar os atacantes também, enfim. O Casemiro é um craque, né? Tem que falar, veio do São Paulo, mais um que veio do São Paulo e, na verdade, este saiu também pela porta dos fundos, né, do São Paulo e acabou sendo a estrela, digamos, no Real Madrid da vida e, enfim, tá na história tanto ele quanto o Kroos, quanto o Modric. De fato, são lendas e dá para colocar os três aí facilmente entre, sei lá, 10, 15 melhores jogadores de meio de campo da história. Eu consigo colocar todos. Esse é um ponto interessante, né? E que acredito que muita gente vai ficar ali, ah, não, mas eles, mesmo diante das conquistas, se a gente for fazer um paralelo, tem cara que prefere algumas equipes que tiveram jogadores com um futebol mais refinado, como o Barcelona do Busquets, o Xavi, Iniesta, muita gente faz esse paralelo, né? Acredito que eu e você, por sermos caras que gostam também desse futebol mais ligado ao lúdico, ao bonito, ao refinado, mas que também acreditam que o esporte é eficiência, a gente já tem uma opinião um pouco diversa, que acredita que caras como esse, como Casemiro, Modric, Kroos, podem estar num patamar do que jogaram de bola Iniesta, Busquets e Xavi, né? Ah, sem dúvida nenhuma, claro que podem, né? De fato, o lúdico daquele time do Guardiola é uma coisa que poucas vezes foi alcançado na história do futebol e tem um time que é considerado aquele time do Pep Guardiola como um dos maiores, ou maior, na verdade, muita gente considera o maior time da história na questão de entrosamento, principalmente, né, do futebol bonito. Sem dúvida nenhuma, são gigantes, né? De fato, são gigantes, mas eu consigo colocar facilmente Casemiro, Kroos e Modric nesse patamar e brigando até para superar, né? No caso, é complicado, não é fácil. E também não é tão simples como você querer analisar os três um por um e ver qual é melhor. Não, é o coletivo deles, cara. É como se completam. E os dois trios se completam muito bem, né? Se completaram no caso do trio do Barcelona, agora o trio do Real Madrid, é, com características muito diferentes, né? O trio do Barcelona se completava por serem parecidos, principalmente no fundamento do passe, né? Que era os três ali muito, muito acima de todo mundo ali. No caso, a troca de passes ali entre o Xavi, o Iniesta, o Busquets, o Messi se somando a eles ali, Pedro, enfim, Davi Villa, e acabava sendo um espetáculo.
Mas eu consigo pôr, sim, o Casemiro, o Kroos e o Modric na prateleira e, Se fosse para olha, escolher, Christian, desses dois trios para jogar no seu time, o Maringá Futebol Clube, qual você escolheria, meu cara? bom, o treinador do Maringá é o Jorge Castilho, não é o Guardiola, né? Então vamos embora de Casemiro, Kroos e Modric. Não, mas sinceramente, cara, eu às vezes prefiro esse futebol um pouco mais direto, né? Claro que é legal também esse jogo de posse, mas é por gosto mesmo. Eu acho meio chato, assim. Claro que aquele jogo do Barcelona não era chato, porque de fato eles envolviam muito bem, né? A defesa rival, de fato dominavam, então acabava sendo legal, porque era passe de primeiro o tempo inteiro, cara. É impressionante aquilo ali. Mas eu tendo a preferir esse jogo mais direto. Não é à toa que eu gosto tanto do Liverpool, do próprio Liverpool do Klopp, né, que perdeu para o Real Madrid na final. Então, eu vou de Casemiro, Kroos e Modric, principalmente por um motivo, né? Porque acho que tecnicamente, cara, não existe tanta discrepância, não. Né? Eu acho que, ainda mais se for colocar o Casemiro contra o Busquets, para mim a discrepância é a favor do Casemiro. Aí tem o Kroos e o Xavi, que o Xavi, por ser muito lúdico, e o Iniesta também, muitos gente vão colocar o Xavi e o Iniesta como melhores. Mas eu não vejo uma diferença enorme, abrupta. Então, de fato, eu prefiro do Real Madrid. Acompanho o relator. E tem um ponto que eu acho importante ressaltar, que geralmente quando se vai fazer uma avaliação com relação a essas duas duplas, que eu já vi muita gente fazer, as pessoas não levam tanto em consideração. Mas agora, mais do que nunca, acredito que dá para falar sobre isso. Os jogadores do Barcelona foram criados desde a base, literalmente, entre aspas, né, criados acerca de um contexto futebolístico, de uma escola de futebol, desde meninos, por muitos e muitos anos, até jogando juntos, no caso dos três aí, e mais alguns jogadores da base, Piqué, e mais uns caras que saíram ali da base do Barcelona, que fizeram parte daquele elenco vitorioso com o Guardiola. Eu acredito que é muito mais fácil, claro, a gente está falando aqui de gênios, esses caras são craques da história do futebol mundial, os dois trios são espetaculares, não tenho o que dizer. Mas se for para falar o que eu considero ser mais fácil, é você jogar lá desde a base com seus companheiros, ou você chegar lá, caras de outra cultura, outros países, outras formas de ver futebol, se unirem e darem certo, mesmo enfrentando a dificuldade de várias mudanças de treinadores, a cobrança por serem os galácticos, e a dificuldade até de sistemas de jogos diferentes. Começaram com um sistema de jogo, depois passaram para o sistema de jogo do Zidane, e depois trocaram de treinador, acharam um Ancelotti com outra forma de enxergar futebol, e mesmo assim conseguiram ser pilar, né? Porque esses três são pilares já desde a época do Zidane, e agora são pilares na equipe do Ancelotti. Eu considero mais difícil, não diminuindo o feito dos outros três, porque não tem como, são grandes na história, alguns dos maiores na história do futebol mundial. Muitos consideram o Iniesta e Xavi como se for colocar um trio de meio-campistas, eles estariam ali tranquilamente. Eu julgo ser mais difícil você participar desse contexto dos jogadores que passaram pelo Real Madrid do que participar do contexto acerca do Barcelona daquela época, que já vinha desde a década de 90 ali com o Cruyff, construindo toda uma história para que, se acontecesse esse Barcelona aí que começou com Ronaldinho e, entre aspas, terminou na época Lionel Messi. Fechando, então, agora você matou tudo, cara. Eu não sei. Claro que eu tendo mais aí pro lado do trio do Real Madrid, mas agora você me deu toda a certeza. De fato, você falou absolutamente tudo e a gente também, só fechando aí o comentário, quando a gente vê um equilíbrio grande técnico, a gente acaba indo falar dos títulos, né? No caso. Então, tipo, eu acho que a hegemonia desse trio do Real Madrid, com relação a títulos europeus, principalmente,
ela é maior do que a hegemonia do Barcelona com relação a títulos. A gente sempre lembra, às vezes no imaginário vem que era hegemônico, mas na Champions League nunca conseguiu ganhar mais de uma consecutiva. Não conseguiu ganhar duas, não conseguiu ganhar três. Então, em todo esse tempo aí, creio que 6 temporadas que jogaram juntos, o Casemiro e o Kroos mortos, ganharam 4. Então, eu acho isso muito Chegaram hegemônico. em uma semifinal, né? Porque não dá para esquecer que na temporada passada o Real Madrid, que ninguém dava nada, buscou uma semifinal de Champions, o que não é nada fácil. É isso aí. É isso aí. Falou tudo. Mas é isso aí, então, galera. A gente vai encerrando aqui mais um vídeo. É um vídeo de um tema bom, mas polêmico, digamos assim, que a gente fez comparações agora. Então, deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham desse trio do Real Madrid? Vocês gostam? São jogadores que vocês queriam no clube de vocês? Põe a opinião de vocês também com relação à comparação que a gente fez. O que vocês acham? Qual trio vocês preferiam? O do Barcelona, do Guardiola, ou esse do Real Madrid agora, do Ancelotti, do Zidane? Opina aí pra gente, curte o vídeo, compartilha também. Tchau, tchau.